agora sobre o conceito de conjunto gerador. Basicamente é o seguinte, né? Quando a gente estuda em matemática alguns objetos, né, alguns conjuntos que têm algumas propriedades, a gente em geral vai em busca de um conjunto de elementos, se possível finito, se possível o menor possível, né? Nem sempre é uma garantia que a gente tem, que gere aquele conjunto com operações básicas. No nosso caso aqui, a gente fala de operações básicas, as combinações lineares de vetores, certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O que é basicamente uma combinação linear de vetores, né? Digamos que você tem aqui um conjunto de vetores, um conjunto a princípio de vetores, eu vou começar com um conjunto finito determinado, como V3, e as combinações lineares desses vetores são, deixa eu botar aqui, combinações deixa eu apagar aqui, vamos lá, combinações lineares, né? Que são o seguinte: você tem três vetores, você pega três números, né? Vamos dizer C1, C2 e C3, números reais, e aí a combinação linear desses vetores com esses coeficientes é C1, V1. Como são três, eu posso até exprimir ela, a expressão inteira. Está aqui. Certinho? E aqui eu tenho a danada da combinação linear desses três caras. Bem, se eu tenho um caso trivial, né, por exemplo, se eu tenho um vetor só, né, a combinação linear é combinação linear é CV, né, onde C é um C real qualquer, certo? E aí a gente tem as combinações lineares. Nesse caso é a mesma coisa, a gente pode dizer que são os múltiplos, quando eu tenho um conjunto gerador com um vetor só, certo? Então, veja, a gente vai dizer que um determinado conjunto é o conjunto gerador de um espaço vetorial, e em outros contextos da matemática é gerador de um determinado conjunto, quando ele é gerado por operações básicas. Como eu falei antes, aqui, no nosso caso, a operação básica para a gente chamar um conjunto de base em que ele gere todo o espaço vetorial são as combinações lineares. Como a gente gerava, por exemplo, o R3 com os vetores E1, E2, E3, que vocês também têm aprendido de analítica, ou o R2 de E1, E2, aqui a gente vai gerar, né, não só esses, a gente pode pegar outros elementos e gerar o espaço a partir daqueles caras por essas combinações, certo? Então, quando a gente diz que um vetor, isso é importante vocês atentarem, anotarem, porque é um conceito importante. Quando a gente diz que um vetor é gerado por um conjunto, é porque esse vetor ele é uma combinação linear daqueles vetores no conjunto que ele disse que gerava o vetor, certo? Tem questões, a gente teve questões e listas que eram basicamente assim, certo? Então veja, para a gente falar em conjunto gerador, a gente já sabe que tem que ser um número de vetores que vai gerar todo mundo. Vamos analisar aqui alguns exemplos, certo? Para que a gente possa explorar um pouquinho esse conceito, certo? A gente também tem uma questão de notação, né? Esse conjunto de todas as combinações, de
todas as possíveis combinações desses três caras, a gente costuma denotar assim, ó. Deixa eu até pegar a cor preta. E aí a gente tem o que aqui, né? A gente V1, V2, V3 é o conjunto de todas as combinações. Isso aí já diz o que a gente quer, mas aí o que é que a gente vai fazer? Então, esses três caras aí, né, ele denota qual conjunto? O conjunto de todas as combinações possíveis, né? Aí você tem aqui, ó, a forma genérica de uma combinação, só escrevendo. Onde os carinhas, né, os coeficientes, basta que eles sejam quaisquer, certo? Números reais. Bem, você sabe, é visível, que vai ter infinitas possibilidades, né? Cada um desses números, desses coeficientes, podem ser infinitos. Então, é um conjunto bem grande de possibilidades, né? Em geral, por exemplo, se você... Uma visualização, né? Se você tem um vetor e uma constante, você tem uma visualização de um conjunto tão grande quanto uma reta, né? Infinito. Se você tem dois parâmetros, é algo como um plano, e três, como é o caso daqui, é algo como algo semelhante a um espaço, um R3. Certinho? Ok. Inclusive existem até isomorfismos entre esses conjuntos e pedaços de um Rn. Certinho? Mas vamos focar aqui. Então, o que a gente quer, né, para ilustrar isso melhor? A gente quer ver alguns exemplos onde a gente possa questionar quem são os geradores. Exemplos tradicionais são algo desse tipo aqui, ó. Por exemplo, você tem um conjunto mais básico possível. X, tá aqui, ó, x mais y mais z, x mais y mais z mais w. Só para exemplificar. Ó, esse é a cara dos elementos genéricos, né? Digamos que essa seja a propriedade. Digamos que eu tenha pego o R3, o conjunto de pontos que tem essa propriedade. Você pode mostrar que é subespaço, etc. Não é difícil. É um pouco mais longo do que vocês estão fazendo, mas fácil, certo? Mas aí nesse caso eu quero tentar explicitar como eu posso ver quem são os geradores desse cara. O que acontece é o seguinte, a gente não pensa no vetor como combinação, né, os elementos como combinação. Então isso aqui ele pode ser visto como uma combinação a grosso modo. Qual é essa combinação? Isso aqui. Eu vou colocar todo mundo que tem x na primeira parcela da soma. Ó, tem um x aqui, tem um em cada entrada, né? Certo? Agora na segunda eu vou botar todo mundo que tem y. Não tem na primeira, eu coloco 0, tem na segunda, tem na terceira, tem na quarta. Certo? Aqui, no terceiro vetor, vou botar todos que tem z. Não tem na primeira, não tem na segunda, tem na terceira e tem na quarta. Mais um. E para finalizar, né? Onde tem W, não tem na primeira, não tem na segunda, não tem na terceira e tem na quarta. Pronto. Escrevi, já está parecido mais com a combinação, né? Então, ó, eu pego x, isolo, vai ficar 1. Desculpem que o sistema está um pouco lento. Estou riscando e só está aparecendo depois. Aqui y, 0, 1, 1, 1. E assim sucessivamente. Z, 0, 0, 1. E o último W. 0, 0, desculpem. Faltando espaço aqui.
0, 0, 1. Pronto, temos os 4 vetores. Ora, a gente pode dizer que esse vetor aqui, ele foi gerado por uma combinação linear desses 4 vetores aqui que eu encontrei. O Z, o Y, o Z e o W não tem a restrição nenhuma, né? Quando a gente bota aqui, normalmente a gente adiciona, né? Fica subentendido, mas fica subentendido que x, y, z, w pertencente a os reais. Certinho? É isso. A gente tem esses 4 caras, na verdade. Deixa eu até grifar. Esses 4 carinhas. São os vetores geradores. E aí eu vou parar por aí, porque a gente está falando apenas de vetores que geram, certo? Eu vou fazer outro vídeo também curto, falando sobre eles serem linearmente independentes, e aí a gente vai poder falar um pouco mais sobre dimensão, porque a gente pode, e aí antes de finalizar eu trago um exemplo aqui, ó, pegar por exemplo, outro exemplo aqui, né? Se eu pego, sei lá, o vetor 1, 0, 0, o vetor 0, 1, 0, e aí eu pego o vetor 1, esses dois conjuntos, né? Esse aqui é o primeiro conjunto, vou pensar assim, esse aqui é um segundo conjunto. Quando o computador quer ficar lerdo, ele fica. Eu vou incluir basicamente, que era o que eu queria fazer aqui, antes do computador dar uma atrapalhada. Então que seja combinado 2 aqui. O último. É isso aí. Desculpem está travando um pouquinho hoje. Vejam. O que acontece? Esses dois vetores, eles geram, você botar como combinação, por exemplo, você fizer o coeficiente que acompanha esse primeiro cx e o que acompanha esse segundo cy, ele vai gerar todos os vetores com terceira entrada nula, né? Ou seja, x, y, 0, todos. Aqui também, né? Esses dois, eles geram o xy como o primeiro, né? O mesmo conjunto, sendo que ainda eu acrescentei um terceiro. O que é que ele faz? Esse terceiro, como já era gerado por esses dois últimos, ele não acrescenta novidade alguma no conjunto, né? Ele é um vetor redundante. Ele gera com sobra, né? Eu nem preciso desse cara. Posso exprimir todos os x, y, 0, que é o mesmo conjunto, por esses dois. Então o que acontece? Se eu não tivesse uma condição que me dissesse quando está bom o conjunto de geradores, quando eu não vou poder mais excluir alguém, eu não teria como definir qual é o conjunto mínimo, né? Enfim, a qual eu quero para gerar os elementos, né? Eu percebo que com 2 eu consigo. Com 3, o terceiro foi desnecessário. Aí surgem algumas dúvidas que são respondidas com a dimensão, né? Isso precisa tudo ser demonstrado, mas é o seguinte: se eu consigo gerar um espaço, um subespaço, com 2, todo ele com 2, será que um número fixo K de vetores, será que eu consigo pegar outro conjunto com mais vetores que zera esse conjunto sem redundância? Ou o contrário, eu posso pegar um conjunto com menos, sem redundância, que gera ele? E a resposta a gente vai ver mais à frente que não. Se você pega um conjunto sem redundância, que gera o seu subespaço em questão, aquele conjunto é o que a gente chama de base. E a quantidade de vetores nele é o que a gente chama de dimensão. Beleza? Era isso aí para esse vídeo.